Olá, bom dia, bom dia. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos aqui ao vivo com mais um encontro para leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então, quem estiver acompanhando a leitura aí depois, nós estamos no capítulo 5, que é da parte 2 já, né? Seu cérebro e meditação, e o capítulo 3, cérebros, pensar, fazer e ser. Desculpa, capítulo 6 já que nós estamos, já mudamos o capítulo. Saímos do capítulo 5 e fomos para o capítulo 6 dessa segunda parte, que nós estamos aprendendo mais a respeito de meditação e dos processos, né, de funcionamento dos nossos, o que ele chama de 3 cérebros, ok? Bom dia, Clair, bom dia a todos. Estou procurando meu lápis aqui. Achei. Tá. Sejam bem-vindas aí na nossa leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Bom dia, bom dia. E continuando hoje o capítulo 6. Quem não fez a leitura ainda dos capítulos anteriores e até dos livros anteriores, né, que já foram lidos aqui ao vivo com vocês, os livros estão disponíveis na minha playlist. É só entrar na playlist, vocês vão ver lá o Limite Zero, Marco Zero, o grande livro do Ho'oponopono, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, e agora essa leitura do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que a gente já vai caminhando aí para a segunda parte, antes de entrar na terceira, que vai ser um processo de meditação que nós vamos realizar ao vivo aqui juntos. Então, bom dia. Então, a Clair, eu vi que ela mandou bom dia, não sei se mais alguém mandou mensagem. Depois, mandem só um oi. Ah, tá aí, né? Ana Lira, estamos aqui dando um jeito de acompanhar, conciliar. Pois é, mas qualquer coisa, põe um fone, né? Vai só ouvindo para você ir acompanhando a leitura. Mas que bom que você está aí. Ana Beatriz, bom dia, mãe. Minha mãe acompanhando a leitura também, que coisa boa, fico muito feliz. Então, na leitura de ontem, ele fala o seguinte, que a gente falou dos 3 cérebros, né? E a gente falou dos 2 primeiros, ele cita os 3, a gente falou dos 2 primeiros, e agora a gente vai falar do terceiro, que é o cerebelo, do pensar e fazer para o ser. O cerebelo armazena pensamentos, atitudes e comportamentos que são habituais, tá? Então, tudo aquilo que se torna um hábito na nossa vida acaba se tornando quem somos. Então, onde fica isso? Fica no cerebelo, ok? Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Lembra de meu comentário sobre a experiência corriqueira de não conseguir lembrar de um número telefônico, da senha do caixa eletrônico automático ou da combinação do cadeado, mas praticar com tanta frequência que o corpo sabe melhor que o cérebro e nossos dedos automaticamente conseguem executar a tarefa? Isso pode parecer uma coisa sem importância, mas quando o corpo sabe tanto quanto ou mais do que a mente consciente, quando você consegue repetir uma experiência voluntariamente, sem muito esforço consciente, você memorizou a ação, o comportamento, atitude ou reação emocional, até que isso se tornou uma habilidade ou hábito. Então, a gente também está falando não apenas de habilidades e comportamentos, nós estamos falando, inclusive, de reação emocional. Acontece uma coisa, qual que é a minha reação? Ela é automática, porque eu nem penso nela mais. Eu já respondo, porque eu já estou... Aquilo já virou um hábito para mim. Quando atingiu esse nível de habilidade, você migrou para um estado de ser. Nesse processo, ativou a terceira área cerebral que desempenha um papel principal na mudança de sua vida, o cerebelo, que acomoda o subconsciente. Ok? Então, é onde fica aí nessa parte do nosso cérebro, a mente subconsciente. Região mais ativa do cérebro, e lembra que era uma bolinha, gente? O tamanhozinho dela comparado com o restante do cérebro? Vamos lembrar aqui na imagem, ó.
A gente falou ontem sobre essa região, a região cinza, e agora a gente está falando dessa parte aqui, ó. Dessa bolinha aqui, ó. O cerebelo. A gente falou do neocórtex, do mesencéfalo, e agora a gente está falando dessa parte menorzinha aí, mas que é a região mais ativa do cérebro. O cerebelo está localizado na parte traseira do crânio. Pense nele como microprocessador e centro de memória do cérebro. Cada neurônio do cerebelo tem o potencial de se conectar a pelo menos 200 mil e até 1 milhão de outras células para processar equilíbrio, coordenação, percepção da relação espacial das partes do corpo e execução de movimentos controlados. O cerebelo armazena certos tipos de ações e habilidades simples, bem como atitudes conectadas, reações emocionais, ações repetidas, hábitos, comportamentos condicionados e reflexos inconscientes e habilidades que dominamos e memorizamos. Possuindo uma espantosa capacidade de armazenagem de memória, facilmente faz o download de várias formas de informações aprendidas para estados programados de mente e corpo. Quando você está em um estado de ser, começa a memorizar um novo eu neuroquímico. Nesse momento, o cerebelo assume o controle, tornando o novo estado uma parte implícita de sua programação subconsciente. Estudos científicos da formação do hábito incluem uma parte adicional do cérebro chamado gânglios da base, que trabalha junto na programação. Para nossos propósitos, apenas faremos este registro, então ele não vai falar a respeito desses gânglios da base. O cerebelo é o local das memórias não declarativas, significando que você fez ou praticou algo tantas vezes que não precisa pensar a respeito. Tornou-se tão automático que é difícil declarar ou descrever como fazê-lo. Você não sabe explicar como é que você sabe alguma coisa, né? Porque já é tão automático que você nem percebe, inclusive, que você sabe aquela coisa melhor do que outras pessoas, por exemplo. Quando isso acontece, você chega a um ponto em que a felicidade, ou qualquer que seja atitude, comportamento, habilidade, ou traço que esteve enfocando e ensaiando mental e fisicamente, torna-se um programa inato e memorizado do novo eu. Ok? Bom dia, Thelma, bom dia de Noélia, Roselaine, bom dia, Kiara, bom dia, sejam bem-vindas. Gratidão, Leone, gratidão pela presença de vocês, sejam bem-vindas, bom dia. Então, olha só, a gente está falando de uma parte do cérebro que memoriza as coisas de tal forma, então, qualquer que seja, se a felicidade, ou qualquer que seja atitude, comportamento, habilidade, ou traço que esteve enfocando e ensaiando mental e fisicamente. Então, quanto mais a gente permanece na raiva, na tristeza, na angústia, mais isso se torna um programa inato e memorizado ali naquela região. Vamos utilizar um exemplo factível para caminhar na prática como esses três cérebros nos conduzem do pensar para o fazer e para o ser, ok? Primeiro veremos como, por meio de ensaios mentais conscientes, o cérebro pensante, que é o neocórtex, utiliza o conhecimento para ativar novos circuitos sob novas formas para compor uma nova mente. Depois, nosso pensamento cria uma experiência e via cérebro emocional, o límbico, produz uma nova emoção. Nossos cérebros do pensamento e do sentimento condicionam o corpo e a uma nova mente. Finalmente, se atingimos um ponto em que a mente e corpo trabalham como um, o cerebelo possibilita memorizar um novo eu neuroquímico, e agora nosso estado de ser é um programa inato em nosso subconsciente. Por isso que é tão difícil começar um hábito novo, porque você está agindo contra
aquilo que você vem sendo ao longo da sua vida, ok? Aliás, não é nem começar o hábito novo que é o maior problema. O maior problema é eliminar um hábito antigo. A gente está tão acostumado a fazer determinadas coisas que tirar isso da nossa vida é mais complicado. Bom dia, Ingrid, seja bem-vinda. Ingrid, lembrando aí, pessoal, deem os likes de vocês, não se esqueçam também de se inscrever no canal, compartilhar lá esse vídeo, clicar no sininho também para que mais pessoas possam acessar esse vídeo. Um exemplo real dos 3 cérebros em ação, vamos lá. Um exemplo real dos 3 cérebros em ação. Como um exame prático dessas ideias, suponha que você recentemente leu alguns livros provocadores de reflexão sobre compaixão, incluindo um do Dalai Lama, uma biografia de Madre Teresa e um relato da obra de São Francisco de Assis. A Ingrid lembrando, né? Dando os likes de vocês, o YouTube depois compartilha, divulga esse vídeo, ok? Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Tudo certo, vamos lá. Esse conhecimento permitiu pensar fora da caixa. Ler todo esse material forjou novas conexões sinápticas em seu cérebro pensante. Essencialmente, você aprendeu sobre a filosofia da compaixão, por meio das experiências de outras pessoas, não das suas. Além disso, você sustentou essas conexões neurais, revisando o que aprendeu no dia a dia. Você está tão entusiasmado que está resolvendo todos os problemas de seus amigos, oferecendo conselhos e sendo admirado. Você se tornou um grande filósofo. Intelectualmente, você entendeu o assunto, tá? Então, a gente está falando aí de um processo intelectual. Você leu, estudou e agora está agindo como essa pessoa. Então, você está entendendo e está agindo conforme que você entendeu. Quando está dirigindo do trabalho para casa, sua esposa liga para dizer que você foi convidado para jantar com a sua sogra dali a 3 dias. Você sai da estrada e já está pensando na intensidade com que detesta sua sogra desde que ela magoou seus sentimentos há 10 anos. Logo, tem uma imensa lista mental. Você jamais gostou do jeito opinioso dela, do modo como ela interrompe as outras pessoas, do cheiro e até da comida dela. Sempre que está perto dela, seu coração acelera, sua mandíbula enrijece, seu corpo e rosto ficam tensos, você fica nervoso e somente quer cair fora. Ainda sentado no carro, perdi aqui, mas encontrei. Ainda sentado no carro, você lembra dos livros sobre a filosofia da compaixão e pensa no que aprendeu teoricamente. Então, lhe ocorre, se eu tentar aplicar o que li nesses livros, talvez possa ter uma nova experiência com a minha sogra. O que aprendi que posso personalizar para mudar o resultado desse jantar? Ao cogitar a aplicação desse conhecimento com a sua sogra, algo maravilhoso começa a acontecer. Você decide não reagir com seu conjunto típico de programas automáticos. Olha só, esse ponto é muito importante, porque ele toma uma decisão de não reagir mais com seu conjunto típico de programas automáticos. E aí o bicho já pega. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque ele toma essa decisão de aplicar o conhecimento que ele aprendeu e toma uma decisão de não reagir com seu conhecimento, com seu conjunto típico de programas automáticos. A gente, às vezes, para nesse ponto dessa tomada de decisão. Na hora que você fala assim, olha, experimenta uma coisa diferente. Não quero, isso aí não vai entrar na minha cabeça. Não vou pensar diferente, não tem como fazer diferente. Não vou ter uma atitude diferente em relação a essa pessoa, porque ela me magoou 10 anos atrás, e eu detesto essa pessoa. E aí, a gente não fala isso, mas a verdade, se a gente colocar em parênteses, apesar de todos os estudos, a partir de todos os estudos que nós fizemos até agora, nós amamos detestar aquela pessoa. Amamos no sentido de que existe uma química no nosso cérebro
Existe uma química que passa pelo nosso corpo, da qual nós estamos viciadas nela. E esse vício, né, de não gostar de algo, de não se abrir para algo, de não gostar de uma determinada pessoa, de sempre confrontar as pessoas quando elas apresentam algo novo para nós, para cortar isso, passa inicialmente pela decisão de não ter uma reação comum à reação que a gente tinha antes. Está claro isso que eu falei? Vocês entenderam a ideia? Eu não vou decidir reagir a esse não gostar da minha sogra, porque meu corpo já está viciado nisso. E eu não quero saber de conhecer outra coisa, não quero saber de sentir coisas diferentes da que eu já normalmente sinto. Então, olha só, gente, eu vou reforçar isso aqui, essa parte do livro, que tudo começa com uma decisão. Decisão de experimentar algo novo na nossa vida. Não é todo mundo que está com essa disposição. E aí, se nós não estamos com essa disposição de experimentar algo novo na nossa vida, a gente não consegue quebrar o hábito de sermos nós mesmos e não conseguimos trazer novos resultados para a nossa vida. Sabe aquela história, eu sou assim, não tem como mudar, eu sou desse jeito mesmo, eu sou, meu jeito com meus filhos não tem como mudar, eu sou a mãe que eles têm, é isso aí. Então, primeiro passa por essa decisão dessa mudança. Então, você decide aqui, toma uma decisão de não reagir com seu conjunto típico de programas automáticos. Em vez disso, começa a pensar em quem você não quer mais ser e em quem quer ser. Quem que eu não quero mais ser? Quem que eu quero ser? Olha só, lembra que lá no começo do livro ele fala de nós termos consciência daquilo que nós desejamos para a nossa vida, daquilo que nós queremos para nós? Então ele está falando aqui, quem eu não quero ser e quem eu quero ser. Você se pergunta, como não quero me sentir e como não agirei quando eu ver a minha sogra? Seu lobo frontal começa a esfriar os circuitos neurais conectados ao antigo eu. Você está começando a desconectar ou podar aquele funcionamento como identidade do antigo eu. Você poderia dizer que, como seu cérebro não está disparando do mesmo modo, você não está mais criando a mesma mente. A seguir, você revisa o que aqueles livros dizem para ajudar a planejar como você quer pensar, sentir e agir em relação à sua sogra. Você se pergunta, como posso modificar meu comportamento, minhas ações e minhas reações, de modo que minha nova experiência conduza a um novo sentimento? Aí você se imagina cumprimentando e abraçando a sogra, fazendo perguntas sobre coisas que sabe que a interessam e elogiando o novo corte de cabelo ou os novos óculos. Nos dias seguintes, enquanto ensaia mentalmente seu novo ideal de eu, você continua a instalar mais hardware neurológico, de modo que terá os circuitos apropriados apostos. De fato, um novo programa de software. Quando efetivamente interagir com a sua sogra. Acredito que comentei com você sobre o amor que tinha em odiar o marido da minha mãe, mas cultivar esse sentimento só fez mal para mim mesma. Tudo uma decisão, exatamente. Então, pessoal, a Thelma está aí chamando a atenção que vocês ainda não deram like de vocês. É só clicar aí, né, na mãozinha, que isso já ajuda no compartilhamento desse vídeo, na divulgação do vídeo pelo YouTube. Então, quando vocês não puderem agora, porque eu já vi também algumas pessoas falando que nem sempre conseguem dar esse like enquanto o vídeo está rolando, depois que terminar, deem um like de vocês, para que esse vídeo chegue para mais pessoas e seja mais compartilhado pelo YouTube, ok? Lembrando também que quem quiser fazer sua contribuição através do emoticon, através da contribuição financeira, é só clicar aí e deixar também sua contribuição nos vídeos ao vivo, ok? Fica aí também o convite para vocês, para quem se sentir chamado nesse processo. Gratidão, Alessandra. Vamos lá. Então, vamos.
Então, aqui, ó, você cumprimenta. Então, a gente cria um novo programa de software quando efetivamente interagir com a sua sogra. Para a maioria de nós, ir do pensar para o fazer é como inspirar caracóis a apertar o passo. Lembra que eu falei assim? É como você falar assim, corta os seus dedinhos fora, porque fazer uma coisa diferente do que eu estou acostumado, quase é como se arrancasse um pedaço do meu corpo, né? De tão difícil que é. Queremos permanecer no terreno filosófico e intelectual da nossa realidade. Que bonito, eu me interagi melhor com a minha sogra, mas na hora do vamos fazer, gostamos de nos identificar com o sentimento reconhecível, memorizado de nosso eu familiar. Em vez disso, ao abandonar antigos padrões de pensamento, interromper reações emocionais habituais e renunciar a comportamentos reflexos, depois planejar e ensaiar novos modos de ser, você está se colocando na equação do conhecimento que aprendeu e começando a criar uma nova mente. Está lembrando a si mesmo quem você quer ser, ok? Então, quando a gente abandona antigos padrões de pensamento, interrompe reações emocionais habituais e renuncia a comportamentos reflexos, entenderam que ele dá todo o caminho aí? Caminho. Abandona antigos padrões de pensamento, interrompe reações emocionais habituais. Interromper reações emocionais habituais, para mim, é o processo mais difícil. Na hora que você fala assim, vamos pensar em coisa... Não, na mesma hora a pessoa reage. Vamos trazer pensamentos positivos. A reação é imediata. Como assim? Renunciar a comportamentos reflexos. Depois, planejar e ensaiar novos modos de ser. Então, nessa parte do livro, ele dá todo o caminho. Tá aqui, ó. Abandonar antigos padrões, interromper reações habituais, renunciar a comportamentos reflexos e planejar e ensaiar novos modos de ser. Outra coisa que a gente não faz, ensaiar, planejar e ensaiar novos modos de ser. Sentar nesse processo de meditação, de imaginação, e imaginar todo um caminho novo de ser. Ok? Muitas vezes a gente nem dá valor para esse tipo de coisa. Então, quando a gente faz esse caminho, a gente está se colocando na equação do conhecimento que aprendeu e começando a criar uma nova mente. Está lembrando a si mesmo quem queremos ser. Mas há uma outra etapa que devemos abordar agora. Então, tem mais uma outra coisa, tá? Vamos lá, gente. Não preocupem com a questão do like. Deixa depois o pessoal dar o like aí, no final do vídeo. Quem não estiver curtindo o vídeo não precisa dar o like também. Vamos ficar tranquilos aí nesse processo. Tá tudo certo. Vamos lá. O que aconteceu quando você começou a observar sua antiga personalidade do seu, referente a pensamentos familiares, comportamentos habituais e emoções memorizadas que você havia conectado previamente à sua sogra? Então, vamos lá. Aí, ó, a Ingrid está fechando, ó. Entendo, uma dica, antes de entrar, já dá o like e pronto, já fica resolvido aí. E aí esse vídeo chega para mais pessoas e mais pessoas conseguem acessá-lo ao vivo, ok? Então, essa dica da Ingrid é legal, é bacana para vocês que acompanham o vídeo há mais tempo, que estão gostando dessa leitura, deixando o like de vocês já antes do início do vídeo, mais pessoas conseguem acessá-lo e o YouTube compartilha esse vídeo mais, o que é sempre bacana mesmo, para a gente trazer mais pessoas para participar da nossa leitura. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui a esse processo aqui. O que aconteceu quando você começou a observar sua antiga personalidade do seu, antiga personalidade do eu acho, referente a pensamentos familiares, comportamentos habituais e emoções memorizadas que você havia conectado previamente à sua sogra? De certo modo, você acessou o sistema operacional da mente subconsciente, onde esses programas existem, e foi o observador desses programas. Quando consegue notar ou ficar ciente de quem você está sendo, você fica consciente do seu eu inconsciente. Vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito, muito importante, ok?
Quando você consegue notar ou ficar ciente de quem você está sendo, você fica consciente do seu eu inconsciente. Aquilo que é habitual para você, que você acha que é o normal, finalmente você toma consciência disso, né? Você observa, você se observa, você se torna um observador de si mesmo. E nesse processo de observar a si mesmo, daquilo que você pratica, daquilo que você faz, você consegue tirar esse programa, como se a gente tirasse uma memória da nossa mente subconsciente e olhasse para essa memória com a possibilidade de transformá-la. Quando você começou a se projetar psicologicamente em uma situação potencial à frente da efetiva experiência, no caso o jantar, começou a reconectar seus circuitos neurais para parecer que o evento, ser compassivo com a sogra, já havia ocorrido. Quando as novas redes neurais começaram a disparar em uníssono, seu cérebro criou uma imagem, visão, modelo, ou o que chamarei de holograma, né? Uma imagem multidimensional, representando o eu ideal que você estava focado em ser. No instante que isso aconteceu, você tornou o que estava pensando mais real do que qualquer outra coisa. Seu cérebro capturou o pensamento como experiência e atualizou sua massa cinzenta para parecer que a experiência já havia ocorrido. E aí você age diferente e as pessoas não te reconhecem, né? Elas falam, quem é você? E normalmente esperam que você retorne àquele eu anterior, que você era antes. Isso também, vamos ver se ele vai falar sobre isso, eu não lembro mais, mas é muito interessante a gente perceber, assim, a gente está tão habituado, né, fazendo as coisas de uma forma habitual, sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo pensamento, sempre agindo da mesma forma, sempre desse mesmo jeito de ser, e aí a gente entra nesse processo de mudança e as pessoas falam assim, não, você não vai conseguir mudar. Não, isso aí não serve. Ou elas ficam chateadas. Por isso que eles falam muito que nesse processo de transformação da nossa vida, as pessoas ficam para trás. Ah, é uma caminhada solitária. Não sei se vocês já viram isso alguma vez. Falar que quando a gente começa um processo de transformação interno, as pessoas vão ficando para trás. E, na verdade, elas realmente ficam para trás. Ou por uma escolha sua, porque você não aceita, você começa a perceber um tipo de relacionamento que você não quer mais para sua vida, né? Um relacionamento, às vezes, que é abusivo. E relacionamento abusivo, gente, não é relacionamento só de mulher e homem, que o homem agride a mulher verbalmente, fisicamente. Isso não é só um relacionamento abusivo. Ele acontece, inclusive, através de manipulação, te colocando para baixo, questionando se você tem valor ou não, se o que você faz é importante ou não. Relacionamento abusivo é aquela pessoa que está sempre apontando você como uma pessoa errada, como uma pessoa cheia de defeitos, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E nessa jornada de tomada de consciência e transformação do nosso eu, na medida que eu coloco um novo eu, uma nova pessoa para eu ser, algumas coisas a gente não aceita mais mesmo. E se as pessoas insistem em fazer as mesmas coisas que antes, elas vão ficar para trás. Mas eu não vejo como um caminho solitário, porque as pessoas que tomam essa mesma decisão de se transformar e seguir um caminho também de limites e de respeito, elas entram nessa jornada conosco. E a gente começa a se conectar a elas. Pessoas novas entram na nossa vida com um pensamento diferente das pessoas anteriores. Isso é o propósito também desse processo de limpeza, de purificação e transformação desse novo eu. É a gente deixar para trás aquilo que não nos serve e começar a nos associar com aquilo que serve para nós. Então, eu não vejo como um caminho solitário. Eu vejo como um caminho de renovação mesmo. Ok? Então, a Gi falando do X aí, explicando direitinho. Gratidão, querida. Alessandra, gratidão, querida.
Ana Beatriz, até um silêncio quando esperamos uma palavra é um abuso, né, Letícia? Exatamente. Às vezes a gente precisa de alguém nos apoiando e essa pessoa nem fala nada. Então é isso que a gente precisa também ficar atento, né? Pode ler de novo esse finalzinho antes de você comentar sobre o processo de mudança. Posso assistir de novo também. Esse finalzinho é uma parte inteira, né? Quando as redes neurais, é isso? Começaram a disparar em uníssono, seu cérebro criou. Então, o que ele está falando aqui? Qual que é o processo de transformação? Vou ler novamente, então, para ficar bem claro, e a gente encerra por hoje. Amanhã nós voltamos com a parte incorporando conhecimento por meio da experiência, ensinando ao corpo que a mente aprendeu. Então, quando você começou a se projetar psicologicamente uma situação potencial à frente da efetiva experiência, então você prepara mentalmente para algo que vai acontecer ainda, coisa que normalmente a gente não faz, tá? A gente já vai preparado para reagir ao que vem. Mas o que ele está falando é, você projeta psicologicamente, você cria o holograma, né, como ele disse, daquilo que é a situação. Você começa a reconectar seus circuitos neurais para parecer que o evento, que é você ser compassivo com a sua sogra, você ser diferente com a sua sogra, já havia ocorrido. Quando as novas redes neurais começaram a disparar em uníssono, seu cérebro criou uma imagem, visão, modelo, que eu chamarei de holograma. O que eu falei antes é holograma, eu falei alguma outra coisa. Mas é holograma, que é uma imagem multidimensional, representando o eu ideal que você estava focado em ser. Então, a gente cria uma imagem aí, tridimensional, de quem nós somos e do que aconteceu. No instante que isso aconteceu, você tornou o que estava pensando mais real do que qualquer outra coisa. E aí, seu cérebro captura esse pensamento como experiência e atualiza a sua massa cinzenta para parecer que a experiência já havia ocorrido. Então, quando você encontra com a sua sogra, você já praticou, já treinou e seu cérebro já está preparado para você agir de forma diferente. É isso, ok? Aí a Ingrid falando com você, Aninha, Ana Lira. Então, é isso. A gente se prepara no cérebro para que a gente possa ter uma nova experiência na nossa vida. E aí foi o que eu disse, que muitas vezes, quando a gente começa a fazer isso e a agir de forma diferente, a gente gera um impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Lembrando também que eu falei das pessoas que vão ficando para trás, mas algumas também entram nesse processo de transformação para poder te acompanhar. Que isso também que é interessante e é bacana também, né? A nossa transformação começa a gerar transformação no outro. Então é isso, queridos. Vou encerrar, estou até perdendo a voz aqui. E hoje nós voltamos às 17 horas, hoje é quarta-feira. Então a gente retorna às 17 horas pelo Instagram, para o nosso chá com o Ho'oponopono, para tirar dúvidas, e amanhã nós continuamos a nossa leitura com incorporando conhecimento por meio da experiência, ensinando ao corpo, porque a mente aprendeu, porque ele já falou para nós, a gente já sabe o quanto é que é importante o corpo caminhar junto com a mente, que às vezes eles, separam e a gente não consegue mais fazer aquilo que a gente deseja, ok? Então, é isso. Gratidão pela presença de vocês, gratidão pela participação nessa leitura, gratidão pelos likes, quem for deixar o like lá depois, muita gratidão. Gratidão, querida, pode deixar, só preciso beber uma aguinha aqui. Gratidão, Roselaine, Ana, Renata, Thelma. Queridas e queridos, muita gratidão por acompanhar a leitura. E nós nos vemos amanhã, às 9h30 da manhã. Mahalo de coração, aloha. Até lá. Tchau, tchau. Um ótimo feriado. Gratidão, Leone. Tchau, tchau. Kiara, gratidão, querida. Gratidão. Tchau, tchau, então. E até amanhã, 7h30 da manhã também tem a meditação, ok? Amanhã tem meditação às 7h30, estudo às 9h30. E Jornada do Sagrado Feminino às 20 horas. Espero por vocês. Mahalo de coração. Aloha, tchau, tchau. Gratidão, Gi.